Olha a pletismografia, como está mais espaçada, né? Ó, até começou a alarmar aqui o monitor do eletrocardiograma do desfibrilador. Ó, já está baixando bem a frequência cardíaca do paciente. Fez até uma arritmiazinha ali. Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Vamos ver um vídeo aqui bem interessante mostrando o que o frio pode fazer com a frequência cardíaca. A gente tem um vídeo aqui americano, né? Você vê que tem a bandeira dos Estados Unidos aqui. Provavelmente aqui é um paramédico. Ele está sendo monitorizado aqui pelo próprio desfibrilador. E aí você vai perceber que quando ele coloca aqui a face dele nessa bacia cheia de gelo, a frequência cardíaca dele começa a cair, tá? Então, se você gosta dos meus conteúdos, dos meus vídeos aqui, já se inscreve no nosso canal. E eu queria agradecer também, ó, essa página em português, né, Questões em Cardiologia, por ter postado esse vídeo. A minha equipe pegou e trouxe aqui pra gente conversar. Então vamos ver, é um vídeo curto, tá? A gente vai ver aqui, tá um pouco sem qualidade esse monitor, certo, pessoal? Não dá pra ver realmente qual é a frequência cardíaca desse paciente, mas é um vídeo que vai trazer diversas conclusões bem interessantes pra gente. Então, ó, você vê que começa já a cair a frequência cardíaca dele, ó. Olha a pletismografia, como tá mais espaçada, né? Ó, até começou a alarmar aqui o monitor do eletrocardiograma do desfibrilador. Ó, já tá baixando bem a frequência cardíaca do paciente. Fez até uma arritmiazinha ali. E aí ele tirou. Ele prendeu a respiração também, né? Isso ajuda a cair um pouco a frequência cardíaca também. Mas você vê a influência que a temperatura tem na frequência cardíaca. Olha como estava alta a frequência cardíaca dele, ó. E aí você vai percebendo, ó, que vai ficando cada vez mais espaçado as ondas, né? Tanto da pletismografia quanto dos complexos QRS. E aí chega uma hora que cai tanto que ativa o próprio alarme aqui de frequência cardíaca do desfibrilador automático externo. No caso aqui não é o automático não, é o desfibrilador normal. E aí chega uma hora que falta o ar, né? E ele tira a face dele. Então, pessoal, é o seguinte, você tem que entender, você como médico, tem que entender que a temperatura é algo fundamental para você cuidar nos seus pacientes. Estar com um paciente em hipotermia ou numa temperatura muito baixa é extremamente prejudicial para ele. E às vezes a gente como médico foca muito ali na patologia, foca na gravidade do paciente. Às vezes ele está muito grave, com um choque séptico, com um choque hemorrágico, um choque anafilático. Ele está num estado ali muito avançado e acaba que você dirige a sua energia muito para tratar aquela patologia que chama muita atenção, mas às vezes você esquece desse refinamento que é cuidar da temperatura do paciente, certo? Esse vídeo eu quero trazer tanto as conclusões do que a hipotermia pode fazer em termos de causar uma bradicardia num paciente saudável. Porém, a situação mais comum que a gente presencia são pacientes graves, pacientes críticos, que estão ali perto de morrer. Às vezes eles estão entubados, às vezes eles chegam de casa extremamente graves, descompensados. E assim, o nosso pensamento inicial é tratar aquilo que chama mais atenção, que é aquela patologia que está matando o paciente. Mas com o passar do tempo, e eu sei disso porque eu vivi essas etapas, você começa a prestar atenção em outras características, em outros cuidados que você vai ter, né? Um refinamento de um médico, começar a se atentar à temperatura do paciente. E na minha vida eu vivenciei, né? Eu vivi diversas situações que o paciente chegou perto de morrer, não pelaquela causa primária que chamava a atenção, um choque séptico, um choque hemorrágico, mas por hipotermia. E eu como médico, né, no começo da minha carreira, eu não me preocupava tanto assim com a temperatura dos meus pacientes, mas a partir do momento que eu fui refinando, né, fui pegando mais mão de lidar com o paciente grave, eu comecei a me atentar mais em relação à temperatura e tentar medir essa temperatura, ver se o paciente está bem coberto, se ele está bem protegido em relação às perdas de calor. E eu comecei cada vez mais a prestar mais atenção nisso e hoje em dia sempre
eu fico atento em relação à temperatura dos meus pacientes. Eu lembro que eu já peguei paciente ali num dos hospitais que eu trabalhava aqui em São Paulo, que eu não trabalho mais. Era um paciente que ele tinha um problema abdominal, ele ia fazer uma cirurgia abdominal, ele estava com uma possível obstrução intestinal, já estava entubado e estava na UTI desse hospital. Era uma UTI que ficava no andar lá superior. E aí a minha função seria pegar esse paciente na UTI, levar até o centro cirúrgico e lá iria ser feita a cirurgia. Chegando nessa UTI, eu vi que já o paciente estava completamente descoberto. O pessoal estava arrumando ele, né? Às vezes isso acontece, às vezes o pessoal vai arrumar o paciente para verificar os acessos, verificar o tubo, né? E vão tirando as proteções de roupa do paciente, cobertor, as roupas mesmo. E era um ambiente muito gelado. Além disso, né, a gente sabe que em muitos hospitais o ambiente é muito gelado, o ar-condicionado é forte, tem equipamentos que ficam rodando 24 horas por dia e a temperatura precisa ser mais baixa do que a original, né, do que a convencional ali de um ambiente. E eu já prestei atenção. E o paciente descoberto, será que ele está com hipotermia? Eu já fiquei incomodado. Naquele momento, quando pararam de arrumar o paciente, eu já pedi para cobrirem ele com cobertores, porque eu já estava desconfiando que ele poderia estar hipotérmico. E aí fui com ele, né, todo coberto. Quando ele começou a ser cuidado por mim, eu levei ele até a sala do centro cirúrgico e lá eu comecei a fazer a monitorização da temperatura e vi que ele estava com 34 graus Celsius de temperatura, tá? Isso é extremamente preocupante. O paciente, quando começa a baixar de 35 graus Celsius, ele começa a ter repercussões da hipotermia no corpo dele. E é exatamente o que a gente viu nesse vídeo aí, meus amigos e minhas amigas. Começa a ter alterações principalmente cardiológicas. A frequência cardíaca diminui, a contração cardíaca também diminui. E eu já vi paciente morrer por causa disso, tá? Para finalizar essa história que eu comecei a contar, o que é que eu fiz, né, naquela situação? Eu simplesmente pedi para o pessoal da cirurgia esperar um pouco para fazer o aquecimento do paciente. Pedi para esquentar a sala cirúrgica e coloquei sobre aqui o tórax do paciente uma manta térmica. É um colchão de ar, é um material de plástico que você coloca pegando aqui o braço, né? Os braços do paciente ficam assim na sala cirúrgica. E aí você coloca esse colchão de ar, esse plástico, que por dentro circula um ar aquecido e ele tem furinhos. Então ele vai aquecendo ali toda a região do tórax do paciente. E aí eu consegui trazer esse paciente para uma temperatura adequada para a gente começar a cirurgia. Até numa velocidade boa. Aquele caso que eu falei para vocês, que eu já vi um paciente morrer, foi na época que eu era residente. E aí era uma cirurgia intraabdominal, era uma cirurgia, na verdade, retroperitoneal, que você tem que percorrer toda a cavidade abdominal até o retroperitônio, então é uma incisão chifopúbica. Era um paciente ali que estava com a suspeita de uma lesão aórtica, e aí o pessoal da vascular, eles entraram, né, na verdade, para fazer a abordagem da aorta do paciente. E era um pessoal inexperiente. Eu já sabia que era um pessoal inexperiente. Eu já vi diversas situações e o anestesista ele tem muito esse convívio de saber qual equipe é boa, qual equipe é mais inexperiente, né? Qual tem mais intercorrências. Eu já sabia que aquela equipe não era muito boa, né? Ela não tinha muita experiência nesse tipo de cirurgia. E aí eu já sabia que era uma cirurgia longa, que ia demorar. E eu solicitei para que a gente colocasse uma manta inferior no paciente, né? Só que eles mesmos falaram que não dava para colocar essa manta porque poderia pinçar a aorta do paciente e aí isso pode causar uma lesão térmica ali nas pernas, né? Porque vai ficar sem circulação. Se houver esse pinçamento da aorta do paciente, né, na aorta abdominal, o sangue não vai para as pernas e acaba que pode haver uma lesão térmica se você está usando uma manta térmica ali. Hoje em dia, na época eu concordei, né? Primeiro porque eu era residente e também não tinha tanto conhecimento assim, mas hoje em dia eu discordaria, tá? Eu colocaria manta térmica. Caso houvesse esse pinçamento da aorta, eu desligaria a manta. Se não houvesse, a manta estaria ali para ajudar. E outro fator que prejudicou esse paciente foi que os membros dele, né, os braços, eles ficariam ao longo do corpo, não ficaria naquela posição assim, né, que você tem mais área de contato com o ar aquecido, eles ficavam do lado
E a incisão era chifopúbica, é uma incisão, é a maior incisão que tem abdominal, né? Então a perda de calor ali é muito alta. Acabou que no final das contas a área de superfície que a gente tinha para aquecer o paciente era apenas essa área do tórax. E eu presenciei, era um caso que era de um chefe meu, né? Eu estava lá como residente, e aí eu vi que o paciente começou a ficar hipotérmico, ele não conseguiu aumentar a temperatura desse paciente. Depois de um tempo, ele solicitou que a gente usasse soluções aquecidas, né? Tem um equipamento chamado Ranger, e sem conflito de interesse, tá, pessoal? Que o líquido passa por ele, pode ser sangue, pode ser soro, e ele consegue aumentar a temperatura desse líquido. Infelizmente, o aquecimento dos fluidos que você faz a infusão no paciente não é uma das medidas mais eficientes para esquentar uma pessoa, tá? A não ser que seja a circulação extracorpórea. Mas fazer volume, fazer sangue aquecido, basicamente você evita de esfriar o paciente, mas você não consegue aquecer ele tão eficientemente. A maneira mais eficiente de você aquecer um paciente é através da manta térmica, né? É o que a gente tem de mais evidente aí hoje em dia. E acabou que esse paciente começou a ficar hipotérmico e chegou uma hora que ele estava com a temperatura lá de 33, 33,5 graus Celsius, começou a fazer arritmias no monitor e acabou falecendo, entrou em PCR e acabou falecendo. Hoje em dia, se fosse o meu paciente, com os conhecimentos que eu tenho, eu teria tomado uma ação muito mais enérgica para fazer para esquentar esse paciente. Outra coisa lá, nesse caso mesmo, né? A sala de anestesia super gelada. E aí o controle dessa sala era muito ruim. A gente pedia para esquentar a sala não esquentava. Ligava lá para o pessoal do ar-condicionado, é um ar-condicionado central. Eles não esquentavam, falavam que ia esquentar, a sala não esquentava. E aí quando a gente pedia para esquentar também, os cirurgiões reclamavam, falavam que ia ficar quente, que ia começar a sofrer. E a gente explicava que o paciente estava ficando hipotérmico, mas eles não davam tanta atenção assim. Acabou que no final das contas o paciente não resistiu. E aí você pergunta, né? E aí, Tiagão, o que é que você faria nessa situação? E foi uma das grandes lições que eu aprendi com um grande chefe meu, que trabalha como resgatista, né? Ele já trabalhou no resgate aeromédico, já trabalhou no SAMU, é um cara nota 10. E ele me ensinou como a gente consegue trazer a temperatura do paciente de uma forma mais agressiva. É uma medida salvadora, tá, pessoal? Não é algo que a gente deve fazer com frequência. É uma medida que você está vendo que o paciente vai morrer de hipotermia, desculpa. Se você está vendo que isso vai acontecer, por exemplo, nesse caso aí, desse paciente que faleceu, ele estava com a temperatura lá menos que 34 graus Celsius, a gente vai fazer uma ação muito arriscada, mas os benefícios superam os riscos, que é a seguinte: você passa uma sonda nasogástrica no paciente e aí através do uso de soluções aquecidas, de soro fisiológico aquecido, você pode aquecer na estufa, pode aquecer no micro-ondas também, tem validação, não é nada que não vai fazer mal aquecer uma substância no micro-ondas. Existem artigos que validam essa prática, tá? E aí após aquecer essas substâncias aí, esse soro fisiológico, lá para 38 graus Celsius, 39, até uma temperatura que seja tolerável, você faz a infusão dessa substância, desse soro, através da sonda nasogástrica e aí você consegue esquentar o paciente de dentro para fora, certo? Você infunde ali 1000 ml de soro fisiológico e depois você aspira esses 1000 ml lá do estômago do paciente, deixa um tempinho, né? Deixa ali uns 5 minutos para que aquele soro ele consiga aquecer internamente o paciente e aí você aspira essa solução e aí você verifica que o paciente começou a subir a temperatura. E isso geralmente a gente faz 2 a 3 vezes, tá? A infusão de 1000 ml aquecido, aspira, depois mais 1000 ml aquecido, aspira, depois mais 1000 ml aquecido. Tiagão, posso fazer isso em todos os pacientes? É necessário que se faça isso? Não. Que fique bem claro que é uma medida salvadora, tá, meus amigos e minhas amigas? Você tem que fazer de tudo para tentar subir a temperatura do seu paciente. Desligar o ar-condicionado da sala, pedir para aquecer a sala, inclusive, tá? Existem lugares que você consegue controlar a temperatura
tanto para desligar o ar-condicionado, tanto para aquecer. Você vai solicitar que use medicações aquecidas, né, soluções aquecidas, ou que elas já venham aquecidas da origem delas, seja do hemocentro, seja da farmácia ali, de soros, ou você vai usar um equipamento para fazer o aquecimento dessas substâncias quando elas passam ali pelo equipamento, que é o Ranger, né, que eu falei para vocês. Vou colocar aqui o Ranger para a gente dar uma noção. Aqui, pessoal, esse é o equipamento que eu falei. Sem conflito de interesse, tá? Eu não tenho nada com essa marca. É a marca que eu conheço. Aqui, ó. Vem uma solução aqui de qualquer coisa, pode ser sangue, pode ser soro. Passa através do Ranger, ele está setado aqui para 41 graus Celsius. E aí você consegue infundir através do paciente, tá? Aqui outro aqui, ó. Você vem, passa por aqui, tem um equipamentozinho e ele consegue entregar uma solução que você infunde, né? Mais aquecida. Todo o seu trabalho deve ser feito para preservar a temperatura do paciente. Mas existem situações, e você como médico pode viver isso na sua vida, pode acontecer de você colocar o termômetro no paciente, pode ser um termômetro esofágico, pode ser um termômetro nasal, ou até o termômetro mesmo axilar, e aí você vê que apesar de tudo o que você fez, o paciente ainda persiste hipotérmico, ele não está aumentando a temperatura, inclusive ele está perdendo temperatura. O que é que você vai fazer? Você pode fazer essa medida que eu falei, porque você vai colocar na balança. De um lado eu tenho um paciente ali que está na iminência de ter uma consequência de hipotermia, uma bradicardia, uma disfunção ali de contração miocárdica, e do outro lado você tem esse risco, né, de fazer solução aquecida que pode fazer alguma lesão aí na mucosa do paciente, né, na mucosa gástrica, na mucosa intestinal, que é uma solução numa temperatura maior, né, de 38, 39 graus Celsius, mas eu tenho certeza que vai beneficiar muito ele, né? Você vai trazer aquele paciente hipotérmico para uma normotermia e com certeza ele não vai morrer por causa dessa situação. Certo, meus amigos e minhas amigas? Espero que você tenha entendido melhor em relação a essa questão da temperatura. Dê importância para a temperatura do seu paciente, porque isso mostra que você é um médico atencioso, você é um médico refinado, tá? Se você quer aprender mais comigo, com os meus livros, com os meus treinamentos, aqui em cima tem um QR Code para você conhecer o meu site. No primeiro comentário desse vídeo e na descrição também tem esse site para você saber quais são os meus cursos online, presenciais e os meus livros também. Fechado? Um grande abraço, seu amigo Thiago, e até a próxima. Tchau!